Olá amigos, estamos aqui nos estúdios da Cidadania. Hoje tem 60 minutos ao vivo, as notícias do dia conosco, tá ok? Abraço, começando. (13h06). Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. 15 anos no ar. Dia 18 completamos aí 15 anos de existência da Rádio Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, conosco Oswaldo Titoneri do outro lado do aquário, como diziam antigamente, né? Estamos mostrando a partir de agora as notícias do dia, as matérias da agência Rádio Web, também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, os blogs informativos da Estância Turística de Avaré, Jornal Comarca. Já chegou, meu amigo Titoneri? Não chegou, né? Ainda não chegou o Jornal Comarca, mas com certeza estaremos mostrando todas as principais notícias, inclusive falando da CPI que está acontecendo na Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos. Começamos aí com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, inclusive já acessando a nossa página do Face. As matérias direto de Brasília, Temer querendo ficar como na corda bamba, viu? Tá comprando Deus e todo mundo para voltar contra a sua investigação. O processo de Aécio, que coisa, não? Aécio tem lá uma pendênciazinha jurídica, apenas uma mala de 2 milhões que ele passou para os Perrela e fora outras cocitas más. Mas estaremos comentando que Gedel, a procuradora, a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está dizendo que Gedel, aquele que chora quando é preso, diz que é chefe de quadrilha, o homem dos 51 milhões de reais. Também estaremos falando que o sistema político, uma matéria da agência Rádio Web, é um sistema de barganha. É novidade isso, Titonelli? Pois é uma barganha realmente. O Enem, estaremos dando novidades do Enem para vocês. A nova operação da Lava Jato pegando executivos da Petrobras. Giro internacional, sempre o assunto da Catalunha está voltando e pouco destaque estão dando para o massacre da Somália. É realmente um caso terrível. Também o Ministério Público perguntando para o senhor Dória, o prefeito de São Paulo, e essa história da ração alimentar para criança em creche. Eles querem mais informações e tem que perguntar mesmo. E estaremos mostrando história hoje, sempre trazendo um tema interessante. Hoje falando de Ayrton Senna, que há 26 anos atrás ele era tricampeão de automobilismo. Um tempo que o pessoal acordava cedo domingo para ver a Fórmula 1. Agora não dá. Agora está difícil. E vamos falar hoje do Dia Mundial da Osteoporose. E se der tempo, temos uma matéria muito interessante da reforma psiquiátrica. Tudo isso dentro dos 60 minutos, mais as notícias aqui da cidade, mais os destaques da Câmara e também o clima-tempo dizendo se hoje continua esse calorão ou se vai chover. Eu tenho quase certeza. Vai chover, o homem do tempo? Não vai. Vai chover um pouquinho? Daqui a pouquinho eu vou confirmar se o clima-tempo ele diz pra gente se chove ou não chove. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h10. CNT Chaveiro conosco, Avenida Paranapanema 263, abertura residencial, veicular, chave codificada, telefone do Nelson da NT,
Claro, 997-611501. Quer viajar com segurança, com conforto? Miranda Táxi. Viagens para Avaré, região e qualquer ponto do Brasil. É só combinar com ele, com 24 horas de antecedência, WhatsApp 997-29-9608. Também conosco a UDI Ressonância Magnética. Equipamento de campo fechado, equipamento de campo aberto. Você tem o resultado rapidinho. Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta. Tem atendimento particular, tem atendimento também através de convênio, tá ok? Doutor Ronaldo Abdala, grande frequentador da Câmara Municipal, junto com o Miranda, do Miranda Táxi, que está sempre lá na Câmara, além de outros amigos que são habituais lá, frequentadores da Câmara. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da audiência de ontem, da CPI. Ficamos lá até as 3h30, quase 4 horas da tarde, ouvindo. Pelo menos 7 pessoas foram ouvidas ontem, o pessoal veio de fora, as empresas, uma das empresas, aliás, a vencedora, esteve lá conosco dando explicações. E estaremos dando uma resumida, naturalmente, em alguns pontos do que foi levantado ontem. A Carla Cristina aniversaria hoje, a Gabriela Alves, o Cadu Cleto, a Marisa Vilém, também temos aqui o Márcio Cláudio, Camila Fernandes Aguilar Jabali, também a Casa de Rações Avaré, Paula Martins, Márcio Vieira, Andréia Maria Dias Vaz, tem aqui também a Cristiane Caetano de Lima, aniversaria hoje, a Marlene Andrade, a doutora Marlene, me parece que é, né? Vamos confirmar, a Marlene Andrade, que está fazendo aniversário. Ricardo Gomes, e também, aliás, são esses os amigos que, na verdade, Andréia Maria Dias Vaz, Paula Martins, são os amigos que estão aniversariando, e a gente deseja a todos aí uma boa tarde e um bom aniversário para quem é aniversariante. Para quem está acessando pelo Face, com a Marta Moratório, Areli Câmara, boa tarde para vocês, o Douglas, a Heloísa e o José Rui Bergamo, o Fernando Caran, a Márcia Pancioni, entre outros amigos que daqui a pouquinho a gente manda um abraço para eles. Previsão do clima, segundo o Clima Tempo, como está a temperatura hoje? 22 graus, mas a sensação térmica de 29, viu, Tetonel? 22 para 29, depende da velocidade do vento, depende se está no sol, se você está na sombra, obviamente a sensação térmica acaba variando. O vento nesse momento a 12 km horários e a temperatura mínima de hoje será 15 graus e a máxima 31 graus. Há uma previsão de 9 milímetros de chuva, que bom para hoje, hein? A umidade relativa do ar de 32% a 94%, e também às 6h39, horário brasileiro de verão, foi o nascer do sol, e às 19h22, o pôr do sol. Portanto, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também um pouquinho à noite. Quem é de balada pode ficar tranquilo que a chuva não vai atrapalhar a sua balada, né? Mas como nós nos recolhemos cedo, viu, Tetonelli? Não é o nosso caso, né? Aliás, a chuvinha, quando cai no telhado, até faz com que a pessoa durma com mais tranquilidade. Tinha um fazendeiro lá na região de Itu, inclusive isso é fato verdadeiro, ele tinha uma insônia que não sarava com nada. O que ele fez? Ele pegou um sistema de irrigação e fez com que toda noite chovesse no telhado da casa dele. Ele dormia placidamente como um anjo, né? Se isso é possível, ele assim o fazia. Desceu Rosa Góes, abraço aí para o maestro, desceu acompanhando o nosso Face aí. Um abraço. Velho conhecido, né, Odisseu? Vamos então, algumas notícias direto de Brasília, e já mandando um abraço também para o Walter Luiz Coculia, que está acessando a nossa página. Os votos que Temer precisa para se safar de uma investigação, quem não deve não temer, né? Na verdade, não é? Nem treme, né? E também o processo de Aécio. Que coisa, hein? Vamos a essas notícias.
Michel Temer segue com as articulações do governo para garantir votos na Câmara dos Deputados e se livrar da segunda denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Para isso, Temer já exonerou 9 dos 12 ministros que têm cargo de deputado. Somente nesta sexta-feira, foram 8 ministros afastados dos cargos, entre eles Antônio Baçaí, secretário de governo, Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, e Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho. A votação está prevista para a próxima quarta-feira, dia 25. Essa mesma estratégia foi usada quando a Câmara analisou a primeira denúncia contra Temer por corrupção passiva. Agora, Temer foi denunciado pela PGR pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça, e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, por organização criminosa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Fala. Cidadania FM, 60 minutos. Uma dúvida jurídica impede a segunda representação contra o senador Aécio Neves de avançar no Conselho de Ética do Senado. Desde o dia 28 de setembro, parlamentares aguardam uma definição sobre o pedido protocolado pelo PT para a abertura de um processo de cassação do tucano. O caso é analisado pela Advocacia da Casa, que estuda se há fatos novos que justifiquem a representação. Isso porque uma outra de mesmo teor, apresentada em julho pelo PSOL e pela Rede, foi rejeitada no plenário do Senado. Então, a dúvida é se há necessidade de encaminhar o processo novamente para votação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que há uma sensação de impunidade. No meu entendimento, a casa já pisou na bola, né? A outra vez já absolveu ele no Conselho de Ética, o plenário agora absolveu, vai para o Conselho de Ética, vão absolver de novo. Eu chego a dizer que eles estão, de uma forma ou outra, na contramão do que aquilo que o povo quer e aquilo que está nas ruas. Isso é muito ruim para o Congresso Nacional e para a democracia. O pedido para abertura de processo de cassação de Aécio Neves tem como base as investigações da Operação Lava Jato, que revelam pedido de propina feito pelo senador ao empresário Joesley Batista, da JBS. No entendimento do PT, houve crime de corrupção passiva e quebra do decoro parlamentar. O parecer da Advocacia Geral do Senado deve ser entregue na próxima semana ao Conselho de Ética, que vai decidir se segue ou não com o processo. A Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 18 minutos. Um abraço aí para os amigos que estão acessando a nossa página. O Dr. Luiz Carlos Dalcin, Maria José Albino, Tereza Peralta, Helena Maria Rosa, também o Leonardo Alice, Wagner Lee Rodrigues e Rogério Correia, radialista, grande radialista, Rogério Correia. Boa tarde aí a todos os amigos e amigas. Eu acho que tem até mais pessoas aqui, deixa eu dar uma olhadinha nas demais pessoas que acessaram a nossa página. Temos também, agora sim, deixa eu ver, Francisco Eduardo Maldonado, nós não falamos ainda, Ítalo Bertoni, também acessando a nossa página, entre outros amigos que nós já falamos aí, né? A gente agradece a todos os amigos, quem quiser compartilhar, pode compartilhar, que a gente agradece. Algumas postagens últimas aí do nosso Face, deixa eu dar uma olhadinha, ontem foi um dia bastante corrido, ficamos desde as 9 da manhã até quase 4 horas da tarde na Câmara Municipal, presidindo, na verdade, a Comissão Parlamentar de Investigação a respeito da FANPOP, uma contratação que nós achamos conveniente fazer a denúncia e analisar realmente o que aconteceu, por que uma empresa de Pariqueraçu, na verdade de Jacupiranga, né, que é a Conestec, cedeu espaço para a empresa de Pariqueraçu, que é a Som da Ilha, para fazer o som da FANPOP dos Titãs e também lá do J Quest, além de toda a apresentação do pessoal que participou da FANPOP. Naturalmente, é uma denúncia que está sendo investigada, a Conextec esteve aí, os dois proprietários, 2 jovens de 26 anos, irmão e irmã, que são da Conestec, e afirmando que esteve aqui fazendo o som
e não foi a Som da Ilha. Porém, veio com o caminhão da Som da Ilha, viu, Tonelli? Isso aí confirmou, disse que não tinha caminhão suficiente. Na hora que foi perguntado quantos funcionários tem a empresa, ele ficou em dúvida. Daí a moça, a irmã, né, a Paula, a Jéssica, falou que tinha 12 funcionários e que no mesmo dia que estava fazendo o Fanpop, estava fazendo mais 3 eventos, um em Campinas, todos grandes eventos, e um no Sesc, lá na região de Jacupiranga, região do litoral, né, próximo ao litoral sul. E estranho, né, com 12 funcionários, como é que consegue dar conta de 3 eventos simultâneos na mesma noite ou pelo menos no mesmo fim de semana? Então, entre outras incoerências que a gente está investigando, e também todo o pessoal, teve o secretário de Cultura, Diego Peralto, fazendo o seu depoimento, o pessoal da licitação, também o pessoal da cotação, enfim, foram 7 oitivas, e na quinta-feira que vem teremos mais 11. Aí virão as empresas que não ganharam, né? Dessa vez vem a empresa que ganhou, a semana que vem, pelo menos 2, talvez 3 empresas que foram derrotadas num processo licitatório que a comissão afirma, ou pelo menos quer investigar, se houve direcionamento dessa licitação. Obviamente, não dá para chegar ainda à conclusão, mas com certeza essa investigação apenas está sendo iniciada. Participou também a vereadora Maria Alva Biazon, o vereador Cabo Sérgio, né, nós, né, somos 3 os membros da Comissão Parlamentar de Investigação, da CPI, com a assessoria do Dr. Júnior, participação da Ádia, da Cristiane, que fazem parte aí da equipe que está fazendo essa investigação. Esteve lá também 2 advogados, um defendendo a prefeitura, o consultor Dr. Marcelo White, e o advogado particular do prefeito, que não está sendo denunciado, viu, Tonelli? Mas o advogado em particular do prefeito estava lá, o Dr. Fred, que, aliás, participou bastante da CPI, aliás, tentando, de certa forma, fazer intervenções, porque não é toda hora que pode falar, viu, Tonelli? Então tem que ter paciência, tem que saber a hora certa de falar, mas enfim, isso faz parte justamente dessa investigação. E faz parte também o advogado que defende alguma pessoa, embora, repito, o prefeito não está sendo investigado por hora, tem que primeiro investigar se houve irregularidade nessas contratações aí, né? Mas isso, à medida que a coisa for evoluindo, a gente vai chegar à conclusão. Teremos neste final de semana, na Casa do Músico Avaré, a partir das 18 horas, portas abertas já, o buffet começa às 19 horas e o show às 21 horas, Duofel. Beleza, hein? Duofel, que é uma dupla de violonistas de há 40 anos juntos, vão tocar aí músicas autorais e também música dos Beatles. Olha que legal, hein? Dá tempo a gente vai, né? Vamos ver se teremos possibilidade de ir. Tem pontos de venda aí no Armazém de Baco, na Sérgio Bernardino, Pescado Sul, Crica Moda Infantil, Café Manacá, são locais aí que tem pontos de venda lá da Casa do Músico para esse show, que será dia 28. Então não é esse fim de semana, não, dia 28, hein, pessoal? Estava falando errado já. Dia 28 de outubro, nós temos aí dia do funcionário público, viu? Dia do seu dia, viu, Tonelli? Dia 28, só cai sábado. Tem aí esse show que é realmente, quem gosta de música instrumental, como eu gosto, é imperdível. Vamos saber se nós teremos condições de estar presente. A Sabesp está fazendo aí um concurso público para aprendiz, está quase no tempo de vencer, já dia 24 de outubro é o último dia para fazer a inscrição pela internet no www.concursosfcc.com.br para estudantes cursando o 1º ou 2º ano de ensino médio. Tem 485 vagas para toda a Grande São Paulo, interior e litoral. São informações. Hoje é o último dia que nós temos aqui da exposição Sustentabilidade do Orlando Ruffini, que vai até hoje às 5 horas da tarde na Casa Cultura, Centro Cultural, lá na Rua Ceará 1507, na antiga Guarda Mirim. Na verdade, é uma exposição pintura artística em madeira recuperada. Uma boa tarde para Maria José Albino, que está mandando um abraço para a gente, e o Vitor Russo também aí. Obrigado
e já vamos até compartilhar aí essas nossas páginas com a página da Rádio Cidadania. Vamos a Brasília, meu amigo Titonelli. Gedel, segundo a nova procuradora Raquel Dodge, é chefe de quadrilha. Será que isso explica os 51 milhões de reais encontrado lá no apartamento em Salvador? Que coisa, não? Será que é só dele? Será que tem mais sócios ou não? Isso que ele tem que abrir o bico, né? Abre o bico, Gedel. E também a questão da barganha política na política brasileira. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recomendou a manutenção da prisão de Gedel Vieira Lima. No ofício enviado ao STF, a procuradora escreveu que Gedel parece ser líder de uma organização criminosa. Raquel Dodge pediu ainda a abertura de inquérito para investigar... Esse é ele mesmo, né? Será que ele é o chefe? Não sei, eu tenho dúvida. Para a PGR, há provas de que ele participou dos crimes atribuídos ao irmão. A defesa do ex-ministro de Temer pediu a liberdade provisória para o PMDBista. Gedel está preso desde 8 de setembro. 3 dias antes, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro em um apartamento que um amigo teria emprestado a Gedel. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Partidos da base do governo esperam a nomeação para vários cargos em ministérios e estatais federais. O loteamento de cadeiras e gabinetes faz parte da estratégia do Palácio do Planalto para conter ameaças de dispersão na votação da segunda denúncia contra o presidente Temer, no plenário da Câmara. Deputados de partidos menores também negociam com o governo. Eles querem a liberação de emendas parlamentares. Já de olho nas eleições do ano que vem, a liberação de recursos é fundamental para a utilização em projetos que agraciam as bases eleitorais dos congressistas. O sociólogo e cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Testa, explica que, apesar da barganha parecer imoral, não é ilegal. A situação só configuraria ilegalidade se comprovada a compra de votos dos parlamentares. Faz parte do sistema político brasileiro que é chama de presidencialismo de coalizão, que na verdade é presidencialismo de cooptação. O governo, no caso executivo, ele só consegue aprovar os seus projetos e defender os seus interesses se ele entregar parte do Estado, do governo. Daí vem a busca por nomeações para cargos estratégicos. Isso não é muito moral, mas também não é totalmente legal, porque o governo tem o direito de nomear para cargos de confiança indicados políticos. O ilegal é você tentar subornar, tentar comprar com dinheiro vivo. Criadas como um instrumento para melhorar as condições de vida nas cidades e estados, as emendas, no entanto, já estiveram no centro de vários escândalos. Entre eles, o esquema dos anões do orçamento, em 1993, e durante todo o processo do mensalão, por exemplo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Um abraço aí para os nossos apoiadores culturais. Miranda Tax, quer viajar com segurança, conforto. Miranda Tax, 997-299608. Também UDI, ressonância magnética. Você faz com toda segurança, com toda qualidade. Seu exame de ressonância no Mato Grosso, número 800, 3732-3264, às 7h18, segunda a sexta-feira. NT Chaveiros, também atendendo você com maior presteza, 997-61-1501. Sônia Cromo, lá de Santa Bárbara, do Oeste. Um abraço. Também a Renata Braz, acessando aí a nossa página. Uma notícia que até foi ventilada na segunda-feira, na sessão, o vereador Statti citou
que a BQM poderia estar aí saindo da cidade de Avaré. E durante a sessão eu recebi uma informação do jornalista através de mensagem, exatamente dizendo que a BQM estaria descontente com a Prefeitura de Avaré em razão do fato que no governo anterior foi feito um acordo para se construir através dos recursos do DAD Tour, né, do DAD Turismo, um centro de convenções lá na IMAPA. E a BQM teria gasto para fazer a planta cerca de R$250 mil e investiu esses recursos. E o atual governo tomou posse, tudo bem, foi votado, teve maioria dos votos, um pouco mais de 30% dos votos, um terço do eleitorado, mas ganhou, né? E o que ele fez com as verbas do DAD? Preferiu tirar todas as verbas do DAD do centro de convenções, da restauração e reformulação ali do mercado municipal e colocou tudo no Arenão. E o DAD aprovou. Alegou que era prioridade e tal, fazer um arenão, isto é, como se fosse um campo de futebol, fazer festa do peão de Tonelli. Uma coisa que está decadente já até nos maiores centros de festa do peão. Mas foi a opção do governo. E a BQM, com certeza, não deve ter ficado contente. E, segundo o Jornal do Gunhê, segundo o Jornal do Marcelinho, que agora é urgente, um abaixo-assinado que circula na internet solicita que as competições da BQM, Associação Brasileira dos Criadores de Quarta e Milha, sejam transferidas de Avaré para a cidade de Araçatuba. Segundo esse documento, Araçatuba teria melhor infraestrutura em relação a Avaré, com 2.800 leitos em hotéis, 700 leitos em Birigui, que fica a 11 quilômetros de distância, cerca de 38 restaurantes, 2 hospitais para pessoas, para humanos, né? 3 hospitais veterinários com salas de cirurgia para grandes animais, 2 shopping centers, 2 condomínios com casas para alugar por dia à beira do rio Tietê e hotel resort na beira do rio, a 18 quilômetros do Parque de Exposições. É uma infraestrutura respeitável, né? Segundo os organizadores do abaixo-assinado, Araçatuba ainda conta com o aeroporto, com 3 voos diários para São Paulo, além de, em um raio de 600 quilômetros, englobar 96% de todos os donos de cavalos e competidores que comparecem aos eventos. Alegam ainda que em um raio de 160 quilômetros tem aí São José do Rio Preto, Presidente Prudente e mais de 100 municípios com tradição agropecuária, somando uma população total de quase 3 milhões de habitantes, potenciais espectadores das provas da BQM. Eles alegam ainda que a cidade possui um dos maiores parques do Brasil, cedido por pelo menos 20 anos à BQM, prorrogáveis por mais 20 e assim sucessivamente, dando possibilidade das provas equestres continuarem crescendo com qualidade e estrutura. Caso a Prefeitura, por meio do prefeito Jô Silvestre, não tome as devidas providências, Avaré corre o sério risco de perder as competições da BQM. Caso isso aconteça, comércio, rede hoteleira e muito mais, seriam os mais afetados. Esse abaixo-assinado está no www.abaixoassinado.org, abaixoassinados/38024, hashtag início. Poxa vida, tá aí, ó. Coisa parece ser realmente séria, mais até daquele detalhe que nós comentamos, que é em razão dos recursos despendidos para fazer a planta aí do centro de convenções, que foi para as calendas gregas, não vai existir mais, porque o governo atual quer, porque quer fazer o Arenão, né? Tá aí. Então, agora com essa infraestrutura de Araçatuba, né, Titonelli, acho que é quase uma briga perdida. O que pode a Prefeitura de Avaré oferecer em contrapartida? Quer dizer, é uma dúvida que eu particularmente tenho, né? Principalmente mostrando essa infraestrutura no entorno de Araçatuba. Eliane Pancioni também acessou nossa página, um abraço e vamos a mais informações. Direto de Brasília, a Operação Lava Jato que ocorreu hoje e o Enem. A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira uma operação contra o desvio de recursos na Petrobras.
São cumpridos 10 mandados judiciais no Rio de Janeiro e no Recife, sendo um deles de prisão temporária contra o ex-gerente executivo internacional da estatal, Luiz Carlos Moreira da Silva. Segundo as investigações, um grupo de gerentes da Petrobras se uniu para favorecer contratos da Odebrecht em troca de pagamento de propina. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Já está disponível para consulta o cartão de inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Entre outras informações, o cartão informa o local da prova. O acesso ao documento pode ser feito na página do participante ou pelo aplicativo do Enem para celular. Para realizar o login, o estudante precisa ter o número de CPF e a senha cadastrada durante a inscrição. O Ministério da Educação orienta que os candidatos façam o trajeto até o local da prova antes do dia do exame, para verificar o melhor caminho e o tempo de percurso. O Enem vai ser realizado em 2 domingos. Em 5 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos, redação e ciências humanas. No dia 12 de novembro, será a vez das provas de ciências da natureza e matemática. O exame será aplicado em 1.724 municípios para mais de 6.730.000 inscritos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São exatamente 13h37. Abraço aí para a Dora e o Cido Javaro, também acessando a nossa página. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais alguém. Vamos falar de todo mundo: o Edson Ramos, a Terezinha Peralta, o Ítalo Bertoni, Francisco Eduardo Maldonado, Areli Câmara, Luiz Carlos Dalcin, Rogério Correia, radialista, Maria José Albino, boa tarde, Sônia Cromo, Marta Moratório, Márcia Teixeira Pancioni, que mais aqui? O Rogério Correia, já mandei um abraço para você, né, Rogério? É isso aí. E são os amigos, temos mais anotados, o Fernando Caran, temos também a Luísa José Rui Bergamo, Douglas, temos o Leonardo Alice, Wagner Lee Rodrigues, tem também a Renatinha Barros, o Victor, Sônia Cromo, a Dora e o Cido Javaro, entre outros aí. Um abraço para todo mundo e para o Rogério Vieira também, né? E vamos detalhando aqui que festa de São Judas Tadeu. Foi o nosso amigo Carlão Bigueiro que trouxe, hein? A partir do dia 20 de outubro. Tá aí, hoje, né? É hoje, 20 de outubro, vai até 29 de outubro, lá na paróquia de São Judas Tadeu. Tem todo aqui o detalhamento, o pessoal do Face, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui o convite, né? Tá aqui o convite. Tem aquela história das festas, tem até a carreata de São Judas, que vai ser dia 28 de outubro, com a bênção dos automóveis e motos tradicional, aliás. Tem várias missas, tem a parte festiva, a parte religiosa e tudo mais, né? O Santo das Causas Impossíveis, festa de São Judas Tadeu, na Praça Teodoro Bambart, sem número. São exatamente 13h39, abrindo aqui mais informações dos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré, Jornal do Cunhê, detalhando aí a matéria sobre a CPI, tem aí matérias explicativas do que aconteceu ontem lá na Câmara. Eu já fiz um breve resumo e, naturalmente, a gente não, também como presidente da própria CPI, a gente não pode ficar dando conclusões. Podemos citar os fatos, mas sem nenhuma conclusão, né? Então temos que tomar todo esse tipo de cuidado, porque estamos na parte de investigação ainda. Estão sendo tomadas providências sobre a situação da conselheira do Conselho Tutelar. PM aposentado é preso na região em operação contra pedofilia. Está começando a Feira do Produtor Rural. Nova lei de Jô Silvestre cria setor para avaliar saúde do servidor. É uma lei que já foi aprovada pelos vereadores. Sinalização para deficientes vira piada em Avaré. Vamos detalhar essa informação.
Também o Gunhê traz aí que Araçatuba quer tirar o quarto de milha aqui de Avaré. Polícia Militar abre concurso para contratar soldados. São algumas das notícias aí que nós temos. Deixa eu só detalhar essa informação aqui, que sinalização para deficientes vira piada em Avaré. Um abraço aí para Patrícia Monteiro, também acessando a nossa página aí. Essa matéria do Jornal do Gunhê diz o seguinte: o cidadão Marcelo Bambarte observou um dos absurdos que ocorrem em alguns pontos de Avaré, onde foram instalados aparelhos nos locais onde existem semáforos para que deficientes visuais os utilizem quando queira atravessar a rua. O deficiente passa a mão sobre o aparelho, que está escrito em braille, que pede para que ele aperte o botão abaixo. Assim que ele aperta, uma voz do aparelho informa: aguarde sinal verde. Em seguida, o sinal verde abre para o deficiente, mas como ele vai saber se é deficiente visual? Como é que ele vai saber se abriu ou não? O cidadão avarense já postou diversas vezes a situação na rede social e não vemos ninguém do trânsito de Avaré tomando providências e assim por diante, né? Então essa é a piada que o Gunhê está falando. Uma situação dessa não pode continuar, precisa tomar providências. E bem em frente à antiga farmácia Cortês, há um exemplo de um aparelho desses mostrado em vídeo pelo cidadão Marcelo Bambarte nas redes sociais. Abraço aí para Fabiane Pagani, boa tarde. E José Antônio Camilo de Godoy, também acompanhando as nossas páginas aí. Realmente, esse aparelho é útil, porém tem que haver uma explicação melhor como é que o deficiente visual vai entender que ele apertando lá o botão, né, que diz se está verde ou não, mas quando abre o sinal para ele, como é que ele vai saber? Então tem que ter uma outra informação complementar. Mas vamos também ver esse caso aqui da situação da conselheira do Conselho Tutelar. Vamos dar uma olhadinha na matéria aqui do Gunhê. O Jornal do Gunhê já trouxe a público em 5 matérias o caso de uma conselheira tutelar que reluta em deixar o cargo de conselheira tutelar, embora com tudo comprovado através de documentos. Segundo consta, esse comportamento estaria movimentando não apenas o Ministério Público, mas também setores da Prefeitura. Tendo como exemplo que outras que estavam na mesma condição foram exoneradas, resta a dúvida de onde estaria saindo suposta proteção ou privilégio para essa servidora citada aí na matéria. O Jornal do Gunhê, na tarde de ontem, entrou em contato com o Ronaldo Gardiano, que é secretário de administração da Prefeitura. Segundo suas explicações, a ação está correndo junto ao Ministério Público, que já solicitou informações do secretário por ele fazer parte da Corregedoria do Conselho Tutelar, dando então plenos poderes para que fossem tomadas as devidas providências. Segundo o secretário, o promotor de justiça desse caso entendeu que não era necessário esperar o trâmite na promotoria, razão do secretário de administração realizar um processo sobre o caso segundo o procedimento legal. Segundo ainda o que explica o secretário de administração, o processo teve parecer contrário do advogado do município, que alertou para a necessidade de abertura de uma sindicância administrativa para seguir a lei naturalmente. De acordo com o secretário de administração, Ronaldo Gardiano, deverá ser publicada a portaria no próximo semanário, dessa forma instaurando uma sindicância administrativa. Tem que haver uma devida sindicância, abrindo todo o direito à ampla defesa. São exatamente 13h44. Vamos a mais informações. Houve muitos temporais no sul do Brasil, realmente. E lembra daquele caso da Samarco, lá de Mariana? Parece que agora que estão querendo agilizar as audiências para dar uma solução para esse caso. As tempestades seguem gerando prejuízos na região sul do país. As chuvas dos últimos dias, somente no Rio Grande do Sul, causaram estragos em mais de 1.700 casas em 40 cidades, segundo informa a Defesa Civil Gaúcha. No Paraná, conforme comunica a Defesa Civil local, são cerca de 120 residências danificadas em 11 cidades,
a maioria localizada na região oeste do estado. Já a Defesa Civil catarinense, por hora, não contabiliza prejuízos significativos. No entanto, o órgão emitiu alerta sobre a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas com descargas elétricas no oeste e Planalto Norte nesta sexta. E outro alerta a respeito de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento para o sábado em todo o estado. A meteorologista da SOMAR, Júlia Rezende, explica que nos próximos dias as tempestades devem avançar de forma mais intensa do Rio Grande do Sul a outros estados. A previsão ainda é de chuva para o Rio Grande do Sul para os próximos dias. Agora, durante o final de semana, ainda vai ter chuva no Rio Grande do Sul. Só que as chuvas mais expressivas e volumosas, elas vão ficar mais concentradas nas áreas mais ao norte do estado e vão alcançar, sim, outros estados da região sul, como o oeste de Santa Catarina e também o oeste do Paraná. Então, as áreas mais ao sul do estado gaúcho é que vão ter chuva um pouco mais fraca, né? Os acumulados vão ser menores. A chuva mais forte mesmo vai ficar mais concentrada no norte e nos próximos dias ainda deve seguir chovendo. Ainda segundo afirma a meteorologista Júlia Rezende da SOMAR, no domingo a chuva deve perder força no Rio Grande do Sul, mas a tendência aponta que ela regresse na quarta-feira. Para os próximos meses, a expectativa é de diminuição das tempestades, especialmente a partir de dezembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, com colaboração de Fernanda Wenzel, Diego Brião. Cidadania FM, 60 minutos. As audiências de conciliação em casos relacionados ao desabastecimento de água após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, começaram nesta quinta-feira. Elas acontecem no posto avançado de autocomposição, escritório mantido pela Fundação Renova e compartilhado com o Juizado Especial Cível de Governador Valadares, em Minas Gerais. A ideia é agilizar a resolução de quase 45 mil processos que tramitam na comarca. Quando as partes não chegarem a um acordo, a ação ficará pronta para ser julgada. Quem explica é a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luzia de Paula Peixoto. Os acordos já sai homologado o processo extinto, a parte já sai com cartão para receber os valores e o advogado já é depositado os honorários. Aquele processo em que não há o acordo, tanto a Samarco, a Vale como a BHP se dão por citadas e tem o prazo de apresentarem contestação. Apresentada a contestação, o processo já vai para a sentença. As audiências serão feitas diariamente das 9 da manhã às 9 da noite, até que todos os processos sejam encerrados ou encaminhados para julgamento. O esforço inédito é fruto de uma parceria entre o Tribunal e a Fundação e deve ser repetido em outras localidades que enfrentam a mesma situação. A expectativa é que sejam realizadas entre 300 e 400 audiências por dia. Agência Rádio Web, com informações de Governador Valadares, Joyce Copsten. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h49, hoje tem Cine de Graça lá no Paineiras, Jardim Paineiras. Hoje é dia... Opa, está desatualizado. Hoje, dia 20, não é no Paineiras, não. Hoje é o filme de animação Moana, O Mar de Aventuras, na Praça Padre Paulo Gueck, no Conjunto Habitacional, Prefeito Antônio Ferreira Inocêncio, lá pertinho da Igreja Matriz São José, também às 7 horas da noite. Portanto, lá no Veracruz, né? Ontem, que foi lá no Paineiras, Malévola, né? Na Praça Bom Jardim. Matéria que está aí no jornal O Victoriano. Também está destacando o Victoriano, que tem uma feira do produtor agora, lá no Lago São João, toda quinta-feira, das 17 às 21 horas. Toda quinta-feira. São 13 horas e 50 minutos. Vamos dar uma resumida nas principais informações
dos jornais, principais jornais, e também do site UOL, para a gente atualizar as últimas informações no conturbado cenário político brasileiro. O jornal O Estado de São Paulo traz que base rejeita a pauta de Temer para a economia após denúncia. Confiantes de que a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer será rejeitada pelo plenário da Câmara, na próxima semana, governo e deputados articulam a agenda para o dia seguinte, mas acabam divergindo sobre quais devem ser as prioridades. Enquanto o Planalto pensa em propostas para ajudar a fechar as contas públicas, os parlamentares, senhores deputados, senadores, buscam impor uma agenda própria, com forte apelo na sociedade, como projetos ligados à segurança pública. A pressão da base vem em um momento de desgaste entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, e Temer. Líderes dos principais partidos da base avaliam que não há como votar matérias impopulares, como aumento da alíquota de contribuição previdenciária para servidores e adiamento do reajuste do funcionalismo, a menos de um ano das eleições. Esses pontos, no entanto, devem ser tema de medidas provisórias. Criação de empregos cresce pelo 6º mês consecutivo e o Planalto, governo Temer, admite rever portaria do trabalho escravo. Foi uma pisada de bola monumental. Michel Temer admite aos interlocutores que podem fazer mudanças na portaria de trabalho escravo. A norma sofreu duras críticas de vários setores, incluindo da procuradora-geral Raquel Dodge, que pediu 10 dias para que o governo se pronuncie e revogue a medida. Foi dura ela, hein? Os ajustes, no entanto, só devem ser feitos após votação na Câmara dos Deputados da segunda denúncia contra Temer. Gilmar e Aécio se falaram em dia de decisão do STF. Relatório da Polícia Federal mostra que Gilmar Mendes e Aécio Neves conversaram por telefone no dia 25 de abril, mesmo dia em que o ministro do STF concedeu uma decisão favorável ao Aécio, suspendendo o interrogatório ao qual o Aécio Neves, tucano, o senador tucano, seria submetido. Não é possível dizer se as chamadas fazem referência à decisão. Conversaram no mesmo dia. O que você acha, Titonelli? Será que eles conversaram sobre a decisão ou não? Pior que são mais de 40 ligações. Não é só essa, não. Na verdade, essa matéria de primeira capa do Estadão está minimizando o problema, que é muito mais grave do que está dizendo aí. E o Dória com a farinata, hein? A farinata é a ração que ia dar para a criançada, viu? O Ministério Público, inclusive, está cobrando. Que história é essa da farinata aí? Mas parece que a Prefeitura de São Paulo, através do prefeito João Dória, desistiu ontem de usar a farinata, um composto alimentar, na merenda escolar. A medida havia sido criticada duramente também por especialistas em nutrição e questionada pelo Ministério Público. E dizendo que a gestão municipal, dizendo que a prioridade no uso do produto seria o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, mas desistiu, né? E também na primeira página do Estadão, um estudante de medicina que sempre estudou em escola pública, ele que tem 19 anos, ele está fazendo uma vaquinha online, ele quer estudar nos Estados Unidos, em Harvard. Ele é aluno da USP e sempre estudou em escola pública e está sendo criativo. Ele que é filho de um pedreiro e de uma doméstica, o Rafael da Silva, quer ir para os States, lá nos Estados Unidos, estudar em Harvard. Está certo, tem todo o direito e está sendo criativo aí, buscando recursos através da internet. A Marta mandou um recadinho para a gente, que o artigo para o Comince não foi aprovado, título Mecanismos de Manipulação do Comportamento. Diz ela, vai continuar estudando sobre o tema. Tá certo, não pode desistir, né? Desistir jamais, né, Marta? Também, deixa eu ver se tem mais alguém que acessou a nossa página, são os amigos que eu já citei, a gente manda um abraço para todos eles aí. Justiça manda soltar Carlos Nussmann, que vira réu. Prisão de Gedel é imprescindível, disse Raquel Dodge, da Procuradoria-Geral da República. Para a FHC, Alckmin seria a melhor opção tucana, deixando de lado aí o Dória, que estava louquinho para ser candidato a presidente, sendo que nem completou o primeiro ano de prefeito de São Paulo.
2 crianças são baleadas e mortas em escola de Goiânia. Há outros 4 feridos. Que coisa, hein? O atirador seria um adolescente de 13 anos. Abraço aí para Fabiana Jabali e também para o Tiago Castelo Branco. Abraço para vocês aí. Tiago que está lá em São Paulo, né, Tiago? Abração. Operação contra a pedofilia prende 100 em flagrante em 24 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Justiça considera a ação uma das maiores do mundo. Temer deve rever portaria sobre trabalho escravo, acabamos de comentar, está no site UOL também. Novas regras dificultam definição. O presidente disse que o ministro da Justiça já se reuniu com a Procuradora-Geral da República. E uma matéria dizendo de uma pessoa que foi resgatada, ele que trabalhou em situações análogas à escravidão, ele disse, fui escravo e ainda sou. Olha só que frase forte, né, Antônio? Fui escravo e ainda sou. Certamente está se referindo às más condições de trabalho. E com a reforma trabalhista, meu amigo, a coisa pode piorar. Tem gente que está elogiando, né? Mas vamos tomar cuidado. Enterro de meninas em São Paulo tem gritos de alívio por prisão de suspeitos. Elas foram mortas aos 3 anos de idade. Foram encontradas num carro que estava estacionado num local ermo. Para pagar caravana de Lula pelo Brasil, o PT vai fazer vaquinha. Está aí, recursos dos simpatizantes. Tite prioriza testes no ataque e chama Diego Souza e Douglas Costa para a seleção brasileira. Temos aí o Palmeiras, hein, Antonelli? Que coisa, hein? Tá chegando lá, hein? Ganhou ontem, né? Ganhou ontem, parabéns aí para os palmeirenses, e entre eles o Titonelli, que ele não parece ser, mas é bem fanático pelo Palmeiras, viu? Quando eu falo brincando alguma coisa do Palmeiras, ele fica nervoso, velho, que coisa. Lava Jatos e direta já do Novo Brasil, ex-presidente da 2ª instância no Rio. Lava Jato é direta já do Novo Brasil. É o que o Marcelo Bretas, que é o Moro equivalente ao Moro de Curitiba, ele é do Rio de Janeiro, está falando. Moro faz guerra jurídica, diz a advogada de Lula para Valesca Teixeira. Juiz tem perfil acusador e claro viés político. Tá uma disputa aí bastante intensa. Moro manda prender ex-gerente da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. Já havia sido condenado a 12 anos. Odebrecht recebeu mais de 100 cartões de aniversário na prisão. Marcelo Odebrecht completou 49 anos e recebeu os parabéns, hein? 49 cartões, aliás, mais de 100 cartões, melhor dizendo, 49 anos, né? São informações que também estão aqui no site UOL. Pai que ia à formatura acaba em funeral de filha na Somália. É uma entre as 300 vítimas. Celular de Gedel tinha busca pelo game O Fim de um Ladrão, diz a Polícia Federal. Pegaram o celular de Gedel, viu, Daniel? Tinha um joguinho chamado O Fim de um Ladrão. Parece que é o próprio fim dele, né? Maria Isabel está assistindo a gente. Um abraço a todo mundo. Vamos à relação final das informações. Já são 13h59, mas vamos mostrar todas as informações, viu, Titonelli? Tem assuntos aqui importantes. Nós vamos falar do giro internacional, vamos falar do tráfico de armas, vamos falar dos 26 anos do tricampeonato do Ayrton Senna, vamos falar do Dia Mundial da Osteoporose e uma matéria de 12 minutos, então uma matéria às 12h30 hoje, uma matéria de 12 minutos sobre a reforma psiquiátrica, tá ok? Um abraço a todos, amanhã tem mais 60 minutos Cidadania FM, até lá. Amanhã não, segunda-feira. É isso aí, um abraço. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Pessoal do Face aí, um abraço. Pode continuar assistindo, ou melhor, vendo, né? Ou ouvindo, melhor ouvindo, pela internet, também pelos aplicativos, pelo www.radiocidadania.com.br. E um abraço a todos aí. Até mais.